Então, vamos lá, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos continuando os nossos estudos. Então, hoje é o dia que nós vamos estudar a fenomenologia orgânica e psíquica da mediunidade. Eu penso que talvez nós consigamos terminar esse estudo hoje. Mas antes, nós vamos ler o nosso evangelho, que está na sequência, nós estamos na introdução. Nós começamos a falar sobre o item 2, autoridade da doutrina espírita, já lemos um tanto, né? E vamos continuar. Então, aqui, Allan Kardec está explicando para nós que a autoridade da doutrina espírita está principalmente na universalidade dos ensinos dos espíritos. O fato de que ela é uma doutrina que ela não está assentada em um médium só e nem em uma só pessoa. Ela está assentada nas informações que foram colhidas no mundo inteiro, né? Lembrando que Allan Kardec se correspondia com mais de 1.100 espíritos espalhados pelo planeta, né? Pelo mundo. E então, deixa eu desativar o som. Para desativar. Então, ele se correspondia, tinha às vezes alguma questão que ele fazia aos espíritos, e então, se ele então mandava essas questões para vários centros espíritas e colhia as respostas. Aquelas respostas que elas tinham coerência, claro que não vinha com as mesmas palavras, mas era a mesma resposta, então ele considerava que havia ali um ensino universal, né? E também as análises que ele fez das comunicações, das várias gradações dos espíritos. Então, é isso, né? Então, não é uma doutrina que esteja assentada na pessoa dele, tanto que ele usa o pseudônimo, Allan Kardec. Então, é isso que ele fala logo nesse começo, a respeito disso. Lembrando, nós vamos falar, mas o Chico Xavier era um médium só, e aí como que nós vamos aceitar as obras do Chico, de Valdo? Vamos lembrar que Parnaso de Além Túmulo foi a primeira obra de Chico, com poetas do Brasil e de Portugal, assim, uma infinidade de espíritos, de escolas completamente diferentes. E tudo o que foi revelação do Chico Xavier, a Federação Espírita Brasileira colocou ali numa espécie de geladeira, né? Por exemplo, o livro Nosso Lar demorou 25 anos para ser publicado. A Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, também. Então, foram feitos inúmeros estudos antes de se definir que aquilo, bem, Rosa, que aquilo era... Boa noite, minha mama querida. Não tem idade para ser mama, mas, né? Então, gente, é isso, né? Essa autoridade da doutrina espírita, ela está nisso. Então, se qualquer revelação venha por um médium e por um espírito, por mais renomado que ele seja, tem que ficar na geladeira, né? Nós temos que esperar que venha confirmação por outras fontes, que a ciência avance um pouco mais para você levar aquilo como algo verdadeiro, né? Porque é assim que nós temos que para poder manter, né, essa autoridade, porque senão, como é que vai ser, né? Nós estávamos conversando também sobre que hoje a ciência está vindo comprovar aquilo que André Luiz escreveu, né? Tudo que ele escreveu até agora, e Emmanuel também, está sendo comprovado pela ciência, né? Vejam que coisa fantástica, né? Então,
Mas sempre eles colocaram as suas obras, submeteram as suas obras ao crivo da razão. O grande problema são médiuns que fazem revelações, mas não aceitam críticas às suas obras, né? Não colocam como sendo coisa fechada, não é? Então, é isso que ele fala aqui no começo. Aí vamos continuar. Não é essa, porém, a única vantagem que lhe decorre da sua excepcional posição, né? Excepcional posição da doutrina, né? De ser revelada em vários pontos do globo, por vários médios diferentes e por vários espíritos diferentes. Ela lhe faculta inatacável garantia contra todos os cismas que pudessem provir, seja da ambição de alguns, seja das contradições de certos espíritos. Tais contradições, não há negar, são um escolho, mas que traz consigo o remédio ao lado do mal. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração, que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre estes, né, entre os espíritos como entre os homens, há presunçosos e sofâmanos, que julgam saber o que ignoram. Sofômanos são pessoas que fazem sofismas. Eles partem de premissas que não são verdadeiras. E aí eles têm toda uma concatenação de ideias, mas aquela premissa não era verdadeira. Então, são os antigos filósofos, né, chamados sofistas, né, sofismo, que julgam saber o que ignoram, sistemáticos, que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos da categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, se encontram despidos das ideias e preconceitos terrenos. Mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem, para impingirem suas utopias, né? Daí resulta que, com relação a tudo o que fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade, que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito, e que imprudente for aceitá-las e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, ele está falando o seguinte, vejamos, com relação ao Evangelho, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec começa explicando que o Evangelho de Jesus, ele contém 5 partes distintas, e uma delas é a parte moral. Então, Allan Kardec pegou a parte moral e submeteu ela à orientação dos espíritos nobres. Então, com relação a essa análise moral, é mais difícil de um espírito enganar, porque fica mais fácil de nós podermos ter uma análise conforme nós vamos avançando, o nosso nível de consciência, nós vamos vendo que aquilo não faz muito sentido. Por exemplo, às vezes uma análise com relação à caridade, por exemplo, com relação à bondade, com relação à fraternidade, né? Como que isso se dá, né? As relações de família. Então, é fácil de saber quando há um espírito que está ali falando algo que não faz muito sentido. O primeiro exame comprobativo é, pois, sem contradita, o da razão, ao qual cumpre se submeta, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos. Então, é muito necessário submeter
a nossa razão, tudo que venha com esse carimbo, né? Que venha como uma revelação, como uma verdade. Então, se o médium, se ele coloca aquilo como obra mediúnica do espírito X, né? Ele já tem que entender que ele está expondo a doutrina espírita. E por essa razão, ele tem que permitir que aquelas ideias sejam debatidas. Ele não pode se aborrecer se alguém submete a uma análise racional, né? Toda teoria em manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos já adquiridos, tudo aquilo que o Espiritismo já colocou, a ciência, a própria filosofia verdadeira, né? Não os sofismas, mas a filosofia. O que é a filosofia? A construção de raciocínios lógicos. Então, isso é filosofia. Tudo isso que é um conhecimento já, que a humanidade já possui, que está disponível, que nós podemos fazer essas análises, nós podemos colocar isso em xeque. Então, existem questões que vêm, mas que elas não encontram respaldo. Nós ficamos tentando, às vezes, mas às vezes você não acha respaldo para aquilo. Então, temos que deixar de lado. Às vezes, não tem nada antidoutrinário na obra, mas são obras frágeis, obras assim que não tem conteúdo. Você lê aquilo e o que vai acontecer, né? Você perdeu um tempo precioso, porque você ficou lendo algo, gastou seu tempo, mas é como se você precisasse se alimentar e alguém te trouxesse uma pipoca, né? Algo assim que não aprofunda, que fala. Então, tem muitos romances que estão por aí e que. Mas não tem nada antidoutrinário. Não, não tem mesmo. Tu lê, não tem nada. Até porque é uma repetição do próprio André Luiz, né? Só que muito superficial, né? É só mesmo um romance, né? Não tem nada ali que você possa entrar, né? É um romance que poderia, então, sair como uma obra de ficção, né? Como um romance mesmo. Então, mas como coloca médium único, médium tal, espírito tal, vende, né? As pessoas compram. Então, aí, os espíritos já nos alertaram para essas obras, que a Dulce deve lembrar, muitos anos atrás, que nós iremos chegar nesse tempo em que haveria uma enxurrada de obras. Os espíritos desistiram de parar a mediunidade do Chico, do Divaldo, da Ivone Pereira, desistiram. E então, eles falaram, então agora nós vamos influenciar uma quantidade infindável de médiuns, vão escrever, tudo obras bem superficiais, facinha de ler, que jovem gosta de ler, e aí quem lê aquilo, por exemplo, não vai ler André Luiz, porque André Luiz não é fácil de ler. Tu pega, começa a ler, aí ele vai exigindo, né? E se tem outra coisa que é mais leve, a pessoa vai ler. Então, Dona Joana de Ângeles, o pessoal reclama, porque o português dela é difícil. Agora, me deu até uma pena nos últimos livros, coitados, né? Tem os termos que do ladinho, né? Até eu mandei um livro para a Rosa, que eu comprei, viu, Rosa? Do ladinho está assim, um apêndice, né? Um índice. O que a palavra quer dizer, né? De tanto que o povo começou a reclamar dela, que é português perfeito, né? Então, mas, gente, meu Deus, ninguém quer nem
já está com a obra ali, sabe? Não quer... Mas o que é essa palavra? Vai no dicionário, né? E melhora isso a cultura, né? Então, é isso. Outra coisa também que me dói um pouco são as traduções das obras básicas. A tradução do Guilhom Ribeiro, ela é de um português perfeito, né? A relação com o francês original é muito, muito assim, próxima. O Guilhom Ribeiro era um vernaculista, ele era poliglota, né? E então, nenhuma das traduções chegou nem perto da do Guilhom Ribeiro. Mas então começou aquela discussão que precisava, como são obras que estão no domínio público, traduções num português mais fácil da pessoa entender, uma coisa mais assim, enfim, né? Mas eu acho que tem que haver um esforço também de nossa parte, e valorizar também, né, todo esse esforço, e o Espiritismo merece isso, né, eu penso. Então, é isso que Kardec fala, né, o tempo todo, né, que toda teoria que venha, se ela não tiver amparada no bom senso, numa lógica rigorosa, e a partir desses dados que nós já temos, ela deve ser rejeitada. Deve. Por mais respeitável que seja o nome que traga como assinatura. Certo? Não importa o nome que está ali. Você tem que rejeitar. Porque ele diz assim, olha, é preferível rejeitar 10 verdades a correr o risco de aceitar uma mentira. Tem gente que fala que ele falou assim, é preferível rejeitar 9 verdades a aceitar uma mentira, mas aí parece que você pode aceitar uma, né? Não, é 10, das 10 tem que rejeitar as 10. Incompleto, porém, ficará esse exame em muitos casos, por efeito da falta de luzes de certas pessoas e das tendências de não poucas a tomar as próprias opiniões como juízes únicos da verdade. Assim sendo, que hão de fazer aqueles que não depositam confiança absoluta em si mesmos? Né? Buscar o parecer da maioria e tomar por guia a opinião desta. De tal modo é que se deve proceder em face do que digam os espíritos, que são os primeiros a nos fornecer os meios de consegui-lo. Então, todas as vezes que nós desejamos realmente conhecer alguma coisa, isso vem para nós, né? Nós somos alertados, né? A concordância no que ensinem os espíritos é, pois, a melhor comprovação. Então, buscar quantas pessoas falam essa mesma coisa, né? Também buscar muita coisa naquilo que a gente chama que é a cultura e é a sabedoria popular, que vem das nossas avós, aquele conhecimento passado de geração para geração, dos antepassados, você vai encontrar uma linearidade e que há uma conexão das coisas. Não são as mesmas palavras, são coisas simples, mas essa sabedoria popular, ela tem ali o conhecimento da verdade de Jesus, né? Então, buscar, lembrar o que a tua avó falava, aqueles provérbios antigos, isso tudo nos ajuda, né? Eu gosto muito de conversar com a Rosalva, porque ela tem umas tiradas, eu falei que eu ia até começar a anotar as coisas que ela fala, porque é uns negócios assim que é uma frase e ela significa tanta coisa, né, Rosalva? Tem que começar a anotar, sabia? Porque é incrível. Depois a gente esquece. Mas você fala cada coisa que, gente do céu. Isso vem da onde? Isso vem de lá de trás, né? Não é? Vem da mãe, da avó, né?
Exatamente, é uma sabedoria, é uma coisa verdadeira, gente, está ali, né? Então é isso. Então nós vamos parando por aqui, pedir para a nossa Dulce fazer a nossa oração. Pode ser, Dulce? Você faz? Pode sim, é uma honra. Vamos lá. Senhor Jesus, nesse momento, queremos te pedir a permissão para continuarmos envolvidos por esses fluidos, por esta paz, por este amor que emana do teu coração bendito e, acima de tudo, permitindo que a espiritualidade e as equipes possam adentrar nossos lares, cuidar de nós, dos nossos familiares, abençoar nossa água, inspirando também a Márcia para que ela possa encontrar as palavras e as ideias mais adequadas ao nosso aprendizado. Ampara-nos a todos, nossa eterna gratidão, ser conosco agora e sempre, assim seja. Que assim seja, graças a Deus, obrigada, Dulce. Então, teoricamente, PowerPoint não deve cair. Vamos orar. Não deve fechar. Vocês estão vendo aí, né? Uma slide, a formação genética do povo brasileiro. Estão, Sim. né? Então, nós estávamos falando, né? Paramos nisso, que a mediunidade do povo brasileiro, do Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, por que que é isso? Porque nós temos uma genética mediúnica que envolve essa mediunidade telúrica dos índios, né, que é esse polo telúrico dos nossos pés, a relação com a terra, com a biosfera, porque eram eles que habitavam as terras brasileiras na época do descobrimento. Então, toda esse magnetismo da Terra e essa forma de absorver esse magnetismo que está no gene, né, dos índios e que, evidentemente, passou para nós, porque nós somos um povo muito rico em miscigenação. Também a mediunidade dos angolanos, que vieram para cá, né, contra a sua vontade, né, porque eles foram escravizados, né, foram capturados nas suas terras. E os angolanos, e eles também, como os índios, as energias deles eram telúricas. As energias do povo africano, ela é de forte impacto mediúnico, também muito vinculada à biosfera, à terra, às florestas, aos animais, de uma forma muito forte. Então, é aquela energia dos pés, né, do polo telúrico. Só que aconteceu uma coisa com eles, né? Nós vimos isso, estamos só repetindo. Eles perderam o chão, porque eles saíram da sua terra de uma forma muito rápida, sem desejarem isso, sentiam muita saudade. Então, eles perderam a conexão com a terra que eles tinham, perderam como se eles ficassem sem pés do ponto de vista mediúnico, e chegaram em terras estranhas. Então, eles tiveram que fazer um esforço muito grande para se sentirem na sua própria terra. E eles, então, se viram nesse esforço, a mediunidade deles foi sendo vertida para as funções cósmicas, para uma mediunidade mais prânica, de funções cefálicas. Então, eles foram desenvolvendo isso, desenvolvendo desdobramento, porque eles sentiam falta, eles queriam estar lá, queriam voltar. Então, eles dormiam e sonhavam e voltavam. Então, eles foram desenvolvendo
os espíritos amigos também foram auxiliando esse processo, e os portugueses, que nos trouxeram Jesus, não é? Então, Jesus é esse símbolo, né, da completude da mediunidade do ponto de vista fisiológico, porque, então, os portugueses que vieram para o Brasil não eram os mesmos, né, os que vieram colonizar, trazer a religião católica. Os jesuítas que vieram para o Brasil, eles eram muito diferentes dos que ficaram. Então, Padre Manuel da Nóbrega, não é? José de Anchieta, eram almas nobríssimas, não é? Nobríssimas. Então, não eram os mesmos jesuítas que lá em Portugal faziam parte daquela ordem que eram os espiões da igreja, né? Participavam das inquisições. E justamente eles mandaram esse para o Brasil porque eles eram aqueles que incomodavam, não é? Então, eles vieram e eles trouxeram a pureza do evangelho de Jesus, né? Para os índios, para os angolanos. Então, o que aconteceu? Né? Os portugueses que vieram e que tanto se fala, né, desse povo, os degredados, a pena mais grave que havia em Portugal e também na Espanha, era ser deportado para o Brasil. Então, eram almas que vinham e que deixavam tudo para trás, né? Então, eles tinham que se apegar em alguma coisa, na religiosidade, na religião. E isso criou essa fisiologia do povo brasileiro que não existe em nenhum lugar do planeta Terra. Então, nós conseguimos compreender todas as raças. Então, há essa mistura, né, das forças telúricas do índio, das forças cósmicas do negro e da figura de Jesus, que foi trazida pelos irmãos europeus. Então, aí nós vamos ter que falar dessa questão, né, dos genes, da genética. Vamos, lógico, né, tentar entender essa questão, não precisamos aprofundar essa ciência, mas nós sabemos que a estrutura da glândula pineal, né, são aqueles cristais de apatita, e que isso é um dos aspectos da estrutura da glândula pineal. Ela tem ali aqueles cristais, né? Ou seja, nós temos uma bolas de cristal dentro da nossa cabeça, né? Mas isso não representa toda o funcionamento da estrutura da glândula pineal. Existem estruturas bem mais complexas dentro da glândula, né, e que a ciência está desvendando, né, e que a nós, né, não precisamos aprofundar nisso. Nós temos com André Luiz, em Missionários da Luz, né, essa informação. Nós temos em Mecanismos da Mediunidade, que é um livro que nós estamos lendo aos sábados, também, sobre toda essa questão que envolve magnetismo, né? Mas a questão dos genes, porque nós falamos aqui dessa genética, a formação genética do povo, quando você mistura, por exemplo, eu sou filha da dona Benedita Pini e do seu João Pini. Se fizer um exame de DNA, vai dar lá que eu sou filha de João Pini e da Benedita Pini. Eu nem preciso fazer exame de DNA para saber que sou filha do meu pai, por causa da minha mão, né? Nossa mão é idêntica, minha mão é idêntica à mão do meu pai. Então, e eu nasci da barriga da minha mãe, então, né? É interessante essa coisa, né? De você ter certeza que você é filho da mãe e do pai. Falando dessa coisa da genética, a sabedoria popular, né? Vou falar uma coisa agora que até meio, mas que antigamente se falava, né? Filhos de minhas filhas, meus netos são, né?
de minhas noras serão ou não, né? Coisa da sabedoria popular. Porque antigamente não tinha teste de DNA. Mas que você é filho daquela pessoa da qual você nasceu, se você sabe de quem você nasceu, então aí não tem como, né? Mas, por exemplo, eu não tenho dúvida que eu sou filha do meu pai por causa da nossa mãe, irmão, que é idêntica. Mas hoje existe esse exame, né, dos genes, DNA. Então, ali pelo gene dá para saber se eu sou filha dele. Então, o que são genes? Então, vamos entender um pouquinho disso para nós entender essa questão da genética do povo. Então, a Márcia Pini é uma mistura do gene da Benedita Pini com o gene do João Pini. Os meus irmãos de sangue também são uma mistura do gene da Benedita Pini com o gene do João Pini. Portanto, se algum dos meus irmãos precisar de um órgão, eles vão procurar, qualquer um dos irmãos que precise de um órgão para transplante, ele não vai procurar no pai e nem na mãe, ele vai procurar nos irmãos. Por quê? Porque ele vai ter o gene da mãe e o gene do pai, o irmão vai ter o gene da mãe e o gene do pai. Então, eles são muito mais parecidos do que eu com a minha mãe, do que eu com meu pai, entenderam? O que é o gene? Essa mistura. Então, o povo brasileiro é essa mistura também de todos esses povos. E hoje nós temos japonês, nós temos chinês, nós temos tudo misturado aqui, né? Então, o que é o gene? O gene e como o espírito se liga ao corpo. Bom, o espírito, ele se liga ao nosso corpo. O espírito, princípio inteligente, aquele foco de inteligência que somos nós somos um foco de inteligência. Tem um revestimento que se chama perispírito, né? Corpo astral ou corpo do espírito, seja o que for, mas é um campo magnético que envolve esse foco de inteligência, que somos nós em essência, né? Porque senão esse foco de inteligência ia ficar solto, né? Ele tem que ter algo que o delimite, né? Então, o espírito, esse foco de inteligência revestido por esse campo, que é o perispírito, ele se liga ao corpo físico por todos os átomos do corpo. Né? E nós temos no nosso organismo átomos de toda a tabela periódica, né? Do hidrogênio ao átomo mais complexo, estão presentes no nosso corpo. Então, nosso perispírito, ele se une ali, átomo a átomo. Mas, como que o espírito conversa com o corpo? Aí, somente os genes são capazes de traduzir a linguagem da alma para a linguagem do corpo. O que é a alma? A alma é esse foco de inteligência que está encarnado, certo? É um foco de inteligência que está colado num corpo de carne, isso que é a alma, certo? Portanto, quem se comunica é a alma, né? Certo? Então, como que ocorre isso? Quando as energias da alma, lá do foco de inteligência, bate direto numa estrutura do corpo, uma proteína, por exemplo, colágeno, que é uma proteína estrutural, ela treme. Mas é só isso que acontece. Certo? Ele vem alguma coisa lá do mundo espiritual, da alma, bate em qualquer dos nossos atos, ele dá uma tremidinha, certo? Mas só isso. Ele não faz mais nada além de dar uma tremidinha. Mas, quando as energias da alma batem no gene, na estrutura nuclear da célula, certo? O gene produz uma proteína.
ou se autorreplica. Entenderam? Olha a diferença. Por isso que é o gene que traduz a linguagem da alma para a linguagem do corpo. Porque quando a alma fala, quando vem uma energia de depressão da alma, se ela bater no gene, ela vai se autorreplicar, ela vai fazer uma proteína. Quando a alma bate no corpo, o gene dá continuidade ao padrão de energia do impacto, produzindo uma proteína. Entenderam? Seja qual for o padrão dessa energia, luz ou sombra. Isso se dá em sintonia com os padrões de emissão da alma. Portanto, que são os nossos genes? Os nossos genes, eles são essa janela da alma na direção do corpo e vice-versa. Então, o que nós vamos entender? Se você estiver com maus sentimentos, com ódio, com rancor interno, isso tudo vem do espírito, isso tudo vem da alma, não é? O que vai acontecer? Isso vai bater no gene e você vai produzir proteínas. Que proteínas? Então, são proteínas que vão aumentar os superóxidos, né, que são muito lesivos. Que são muito lesivos, especialmente para as nossas mitocôndrias. Hoje já existe esse tratamento, não sei se a Dulce já viu, né, que o pessoal fala muito em mitocôndria, tratamento físico mesmo, cuidar lá da mitocôndria, né, porque de tal maneira está assim, o ódio correndo, a raiva, e esse, né, isso vindo de uma forma, jorrando, né, jorrando, e que as mitocôndrias estão ficando destruídas, né? E aí, então, não conseguem mais produzir energia. A pessoa fica devastada. Muitas dessas proteínas são do terreno das putrecinas, que é uma grande família de proteínas lesivas para o organismo. Então, aí, qual é a análise que nós fazemos, né? Que um dia, com certeza, nós vamos poder identificar, não é? A ciência, dentro da família das putrecinas, que são aquelas proteínas que ajudam no apodrecimento, né? Se chamam putrecinas, não é à toa, né? Nós vamos poder identificar essas espécies. Aí o Sérgio Felipe diz assim, né? O tipo de energia que gerou aquela putrescina. Então, aí nós vamos encontrar. Aí eles assim, se for mágoa, por exemplo, ela poderá se chamar magoína, né? Se for ciúme, ciumina. Mas, e se há uma energia de alegria, né? Aí, se há uma energia de luz, aí ela pode chamar alegrina, e aí ela será da família das enzimas, vão nos fazer bem. Vocês entenderam a relação científica de não ter ódio, de amarmos os nossos inimigos? Fora da caridade não há salvação. Por quê? Que é caridade, benevolência, indulgência, perdão, né? Não é isso? Então, sentir ciúme, gente. Vocês já pararam para pensar o que é um ciúme? Ciúme. O ciúme é uma coisa tão terrível. O ciúme, ele é realmente um ácido. Ele corrói a pessoa por dentro,
Mesmo. A pessoa ciumenta, ela não tem paz, né? A inveja, a pessoa invejosa, ela não suporta se o outro está abaixo dela, está tudo bem. Mas se a pessoa consegue alguma coisa, era alguém que ela controlava, mas essa pessoa, sei lá, ganhou na loteria e ela perdeu o controle sobre a pessoa, ela passa a sentir ódio às vezes, né? Por isso que é fácil sentir compaixão de quem está mal, mas ter compaixão daquele que atingiu uma felicidade, que encontrou o amor da vida dele, que sabe-se lá Deus o quê, é mais difícil, né? Mais difícil você estar na sintonia daquele que está bem feliz, ganhou dinheiro, comprou um carro novo, você fica feliz com ele. Isso que é a verdadeira compaixão, né? É estar junto na paixão, né? Mas na paixão que está no nível depurado de sentimento, né? Isso que é a compaixão. Então, a estrutura molecular de um gene, ela não se diferencia em termos materiais da estrutura de qualquer outra molécula do corpo. Mas o arranjo genético permite uma flexibilidade, fazendo com que ele funcione como produtor de outra substância. Então, o gene, ele permite isso. Ele produz outra coisa. Ele fabrica algo. Nenhuma outra molécula no organismo é capaz de produzir uma substância. Só o gene. Só o gene. Por isso que quando vem a energia, uma oração, uma prece, quando você faz uma prece, então, aquela luz que vem, ela vai imediatamente bater no gene e ele vai produzir substâncias, não é? De saúde. Por isso que o amor cobre a multidão dos pecados. Porque quem ama tem essa energia. E essa energia, ela é saudável para aquele que ama. Como diz Dona Joana, aquele que ama, a si mesmo se ama. O amor cobre a multidão dos pecados, ele cobre a multidão dessas putrecinas. Porque um fio de luz que venha pelo gene, ele vai replicar tantas enzimas, ele vai criar tanta coisa boa, que vai neutralizar tudo o mais que foi de energia ruim produzida por nós mesmos. Somos nós, os engenheiros do nosso futuro, do corpo que nós teremos na próxima vida. Ou aquelas doenças que estavam lá, que vieram, que estão só esperando a hora de aparecer. Quando nós começamos, então, a trazer energias do bem, a superar ciúme, a superar inveja, a deixar para lá, deixar para lá, deixar para lá, e começarmos, então, a nos conectar com o bem, com o bom, com o belo, com a bondade, com a generosidade, de tal maneira nós vamos encharcando os nossos plexos nervosos e os nossos centros de força, lembra? Que tudo aquilo que está ali esperando o momento de ser filtrado e o momento de ser depurado, aquilo vai se depurando. E às vezes uma doença não chega a se estabelecer no corpo físico. Às vezes ela vem, às vezes ela se estabelece e ela fica como que embarreirada, né? Ela não chega a assumir grandes contornos. Então, o que ocorre, né, com o gene? Se você estimula uma molécula X, ela vibra e não faz mais nada. Se você estimula o gene, ele então vai e produz uma substância. Por isso, de vez em quando, né, se vem publicado nos jornais, né, leigos, descobriu-se a proteína do amor, a proteína do ciúme, não é que a gente vê?
falar que isso aqui gera amor, tal, mas é porque, em verdade, tudo isso são efeitos. A causa está naquilo que vem da alma, que vem do espírito, né? Porque não são as proteínas do amor que geram o sentimento. É o sentimento que gera as proteínas do amor. Entendeu? Certo? Não são as proteínas do ciúme que geram o ciúme. É o ciúme que gera as proteínas do ciúme, entendeu? Por isso, às vezes, a gente faz um exame, você está cheio de cortisol, né? Que é uma substância tóxica. Mas o que foi que gerou esse cortisol em você? Ah, a pessoa, ela é nervosa, que ela tem muito cortisol no sangue, tá vendo? Tá explicado. Não, ela tem muito cortisol no sangue porque ela é nervosa. Mas ela é nervosa por quê? Porque ela não aprendeu o autocontrole. Ela não aprendeu, deixa para lá. Ela explica tudo, eu sou uma pessoa colérica. É igual tá lá no Evangelho, a cólera, né? Aí está escrito assim, que o homem colérico, ele não é necessariamente mau, mas a cólera, ela impede que ele faça o bem. E pode ter consequências maléficas para outras pessoas, além daquelas que tem para ele mesmo. Então, ela é uma doença, mas é uma doença da alma. E quando nós encaramos dessa maneira, nós vamos vendo que comportamentos nós podemos controlar, sim, se desejarmos. E conforme vamos controlando o comportamento, nós vamos atuando também, nós vamos modificando o nosso padrão, né? Vamos adquirindo novos hábitos, fazendo novas escolhas, e então vamos deixando de nos encharcar de tantas substâncias que nós mesmos produzimos contra nós mesmos, né? Então, é isso, né? As proteínas, elas são reflexas das expressões da alma, elas estão em perfeita sintonia com a alma. Então, quando nós fazemos exame que deu ali problema nessas enzimas, nisso, naquilo outro, tudo bem que nós temos que buscar cuidar, mas principalmente cuidar desse equilíbrio, dessa sintonia, não é? Então, os genes representam uma janela, né, da alma na direção do corpo. E eles estão localizados, na sua maior quantidade, dentro do núcleo do cromossomo. Nós temos 46 cromossomos. Cada cromossomo tem centenas ou milhares de genes no núcleo celular. Entenderam? Então, eles estão ali, por isso que eles têm a ver com as nossas heranças. Os nossos cromossomos, né? Eles têm a ver com as nossas heranças genéticas e a nossa capacidade, então, de replicar e de produzir coisas estão ali. Então, vamos lá. O gene da mitocôndria. Então, nós temos um gene para cada coisa. Então, a mitocôndria tem lá seu gene. Como que ele é, né? A mitocôndria, ela possui um gene circular, que é responsável pela regulação de inúmeros padrões bioquímicos. Dentre eles está a produção de ectoplasma, como energia reflexamente produzida à cadeia respiratória. Essa é uma hipótese de trabalho do Sérgio Felipe, enquanto ele falava na academia. Mas nós vemos isso, né, repetido nas obras de André Luiz. Então, e também, não só na obra de André Luiz, mas em toda a literatura espírita, nós vamos vendo, né, a relação do ectoplasma com fenômenos mediúnicos, né, principalmente fenômenos de efeitos físicos.
de curas. Existem pessoas que geneticamente são grandes emissoras de ectoplasma. Então, não adianta falar assim, eu não quero ser médium, eu não quero ser doador de ectoplasma, eu não quero ser médium de cura, fica todo mundo vindo atrás de mim, onde eu vou tá cheio de gente em volta, elas dizem que eu tenho uma energia boa, fico me sugando, né? Não adianta você falar isso, porque isso está no seu gene, você nasceu com isso, né? O que ocorre, né? Existem pessoas, então, que são geneticamente emissoras de ectoplasma. O que elas fazem, né? Elas desviam a equação química para a produção de ectoplasma. Essas pessoas, elas fazem com que quem as cercam estejam sempre muito bem, mas ela mesma está sempre muito cansada. Por quê? Porque elas são doadoras. Elas são as pessoas que captam, as pessoas que estão à volta dela, captam a energia dela e ela fica desgastada. Isso é dela. Então, o ectoplasma que ela forma, se o gene dela forma muito ectoplasma, para ela produzir ectoplasma, ela vai produzir menos o quê? Menos energia, menos ATP, que é aquela molécula que nos dá energia. Por isso que nós, né, médiuns doadores de ectoplasma, estamos sempre com impressão de cansaço, porque nunca tem energia. Tudo que se forma na mitocôndria, em vez de virar energia, vira ectoplasma. Então, aí o médium doador de ectoplasma, ele não vai ter trifosfato de adenosina, que é a energia que nós já vimos antes, em estoque. Ele só tem um estoque para o uso do dia. Já pararam para pensar? Então, a emissão ectoplásmica, ela causa, portanto, a impressão de cansaço na pessoa. A pessoa fica cansada. Tem dia que a gente está exausto. Vai na reunião mediúnica, você tem que levar uma balinha. Acho que a Dulce lembra, a gente levava, né? Tinha um pessoal que levava balinha de banana, outros levavam leite, bolo para comer depois, né? Aí o pessoal, gente, está imitando os candomblé, umbanda. Não, tá comendo mesmo, porque... Né? Ou às vezes a gente sai da mediúnica e volta com muita fome para casa. Enfim, nós vamos começando a entender, né, que a gente precisa disso, certo? Então, o que acontece com a pessoa, né? Como ela sente esse cansaço todos os dias, ela fica achando que está doente, não é? Porque o oxigênio, há uma bioquímica ali, que acontece ali, né? Nessa produção de ectoplasma. Como nós vimos, ele vai se formar em detrimento da energia que você deveria ter, né? Então, ela começa a achar que está doente, tá sempre, aí ela faz exame, toma vitamina, e aí ela está gordinha, mas a impressão de cansaço. Por quê? Porque há uma depressão do estoque de energia, certo? E aí o organismo dela ou ela vai buscar recursos para desviar disso, para fugir dessa missão, dessa tarefa. São recursos inconscientes. Então, às vezes as pessoas vão para o fumo, né? Existem vários recursos inconscientes que a pessoa utiliza para bloquear a emissão de ectoplasma, porque a emissão de ectoplasma vai acontecer lá no final da cadeia respiratória. Quanto mais oxigênio que ela respira, mais ectoplasma produz. Então, inconscientemente, o que ela faz? Ela fala, eu vou bloquear a cadeia respiratória.
eu vou impedir o acesso do oxigênio à mitocôndria. E aí a pessoa fuma. E com isso, ela impede o acesso do oxigênio à mitocôndria. Impedindo o acesso de oxigênio à mitocôndria, a pessoa diminui a sua produção ectoplásmica. E ela consegue, então, se manter melhor. Então, ela fala, o cigarro me acalma. Acalma, por que que acalma? Porque na hora que ela fuma, é menos ectoplasma. Porque diminuindo a produção ectoplasma, diminui a interação mediúnica. E a interação psicocinética, esse padrão diminui. E a pessoa julga que se sente melhor. O único problema é que o pouco ectoplasma que a pessoa produz é utilizado por quem? Quem é que vai utilizar aquele, se ela é um fumante? Quem é que vai se aproximar? Né? O obsessor, gente. Tantinho, porque ela vai impedindo, mas um tantinho ela tem. Aí quem é que vem? O obsessor, né? Por quê? Porque o cigarro, ele produz um estado alterado de consciência, né? Ele mexe na vasculatura cerebral e produzindo um estado alterado de consciência. Esse estado alterado de consciência facilita o transe. Por isso que os selvagens, eles usam muito fumaça, fumo, né? Nos seus transes, porque são transes telúricos. Então, eles usam muito isso, né? Os cultos afro-ameríndios utilizam muito cigarro para acentuar o estado alterado de consciência. Então, o que, que acontece? Mas quando a pessoa fuma, né, diminui sim a produção de ectoplasma, mas há uma estimulação mediúnica de terreno muito baixo, propiciando a presença de espíritos grosseiros, ignorantes, certo? Então, por isso, né, que todo fumante, ele é um terreiro de mediunidade. Ele fala assim, o cigarro é minha companhia. E é mesmo, né? Ele fala também, com cigarro eu não preciso de ninguém. É porque já tem muitos espíritos ali junto com ele, né? Não só fumando cigarro, mas absorvendo aquele tanto de ectoplasma que está sobrando. É por essa razão que a pessoa que fuma, mais do que se não fumasse, ela tem dificuldade de formar vínculos. Porque ela forma vínculo com o obsessor, com os espíritos. Então, ela cria uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. Se não fumasse, o relacionamento seria mais intenso. Não é que fosse mais fácil, mas seria, vamos dizer assim, mais intenso. Há também outra coisa que vai acontecer, outra forma de bloquear a emissão de ectoplasma é acumular gordura, né? Então, a gordura são zonas de acúmulo de energia de longo prazo. O que vai acontecer? Libera menos ectoplasma e estoca energia. Liberando menos ectoplasma, a pessoa diminui também os efeitos psicocinéticos e mediúnicos. Então, a pessoa engordando, né? Vai acontecer isso. Isso é um recurso do organismo. É uma via bioquímica, né? E tanto isso é verdade que a pessoa para de fumar e ela engorda. Né? Só falar, não vou, eu não vou parar de fumar, não, porque toda vez que eu paro de fumar, eu engordo. Mas é porque daí ela transfere esse recurso, em vez de, né, era só permitir que as energias ciclassem, enfim. A outra forma de fazer o bloqueio também do ectoplasma, né, é bloqueando a entrada de oxigênio no início da cadeia respiratória. Então, aí vem asma, bronquite, pneumonia e resfriados de repetição. Bom, meus amores,
Essa é outra maneira que o organismo encontrou para diminuir os efeitos mediúnicos. Então, vocês vejam que precisamos desenvolver a mediunidade, porque todas as outras formas que nós formos procurar para bloquear a mediunidade, nós vamos estar nos dando mal, porque ela está radicada no corpo, ela é do organismo e não tem como. Eu pensei que nós iríamos terminar hoje, mas não vamos. Tá bom? Nós ainda vamos ter mais uma reunião. Não deu para terminar, certo? Espero que vocês tenham gostado. Não é? E então, nós vamos finalizando, a menos que alguém queira falar alguma